O Flamengo está machucado. Né? Por esse valor. O Flamengo está machucado. Então, o jornalista Fabrício Romano crava que o Cruzeiro chegou a um acordo com o Zenit pela contratação do meia Gerson. Ontem o Tite falou sobre esse assunto e a gente vai falar muito mais. Mas tá aí, ó, vamos lá. Fabrício Romano. É muito bem informado, né, Thiago? Muito bem informado, extremamente bem informado. Gerson para o Cruzeiro, acordo verbal fechado e aqui vamos nós. Negócio agora selado entre todas as partes envolvidas. 27 milhões mais 3 milhões de bônus. O Zenit de São Petersburgo aceitou a proposta com a intermediação de Júnior Mendonça. Gerson pronto para voltar para o Brasil. Então tá aí, Thiago Fernandes. Tudo. Eu só tenho uma informação diferente da dele, que é 26 mais 4, o que eu tenho. Ele colocou aqui 27 mais 3, mas totaliza 30 milhões de euros do mesmo jeito. Porque você tinha passado 26 mais 4, né? São 26 mais 4, pelo que me passaram. Eu conversei há pouco com uma pessoa, até tinha gravado um vídeo aqui antes de entrar ao vivo, falando sobre isso. Cruzeiro, com tudo certo, já estão trocando os documentos dos clubes e o Gerson, de fato, será reforço do Cruzeiro para essa temporada. Baita reforço. Só uma coisa, 4 anos de contrato, tá, eu tinha até dezembro de 2029. 26, 27, 28, 29, isso mesmo. Até dezembro de 2029, Boa. 4 anos de contrato, Gerson. Baita reforço. Isso é inquestionável. É para mudar patamar técnico, isso facilmente a gente entende dessa forma. Foi assim por onde que o Gerson passou, capacidade absurda. Então vamos ouvir o Tite. O Tite falou sobre ele na coletiva de ontem, né? O Tite falou. Vamos ouvi-lo. O que nós buscamos numa equipe equilibrada? É a segunda defesa do campeonato, foi o ano passado. Ela foi a quinta em termos ofensivos. Daqui a pouco tu tem um jogador que pode contribuir numa função de articulador, de mais um meia de articulação e criação, né? E o Gerson tem essa capacidade e joga em 2, 3 funções também. Ele é de externo / meia, ou ele é de meia central, ou ele é de segundo médio, como jogou na seleção comigo. Então ele tem uma versatilidade, jogou até na esquerda comigo, na linha de 3-1. Então tu cria jogadores, ou tu tem jogadores que eles são versáteis e que te dá uma possibilidade de utilização maior. Gerson... Quando o Tite fala sobre isso, eu só lembro da gente olhando para o nosso campinho aqui, né? A gente tem o nosso campinho aqui e a gente fica, onde que o Gerson pode jogar? Ele pode jogar em várias funções aqui desse meio campo. É um cara que até um pouco mais à frente, né? 2 passinhos para frente, ele é capaz de jogar. Baita reforço, né, Gui? Baita reforço, um jogador que dispensa apresentações, é um jogador que conserta qualquer meio campo do Brasil e o do Cruzeiro precisava de algum ajuste, alguma coisa pontual ali. Então o Gerson é a maior contratação da história do futebol brasileiro em termos de valores, né? E para a temporada é a maior e o Cruzeiro acerta e dá um recado para Palmeiras e para Flamengo, que ele está aqui e que ele vai brigar com eles pelo protagonismo na temporada. A gente sempre fala o número, né? Ou os números, né? No caso do Gerson a gente cita o 26 mais 4 ou 27 mais 3 e sempre envolvendo o euro, né? Mas quando a gente traz para a nossa realidade, o montante, né, dos 30 dá 189 milhões de reais. É isso que o Cruzeiro está tirando para negociar com o Zenit e comprar o Zenit como a maior negociação da história do futebol brasileiro. A maior. Nunca teve nada próximo, Breno. Ô Tiagão, você tem informação de salário? Vai receber um pouco menos do que o Matheus Pereira vai receber na renovação contratual e um pouco menos que o Gabigol recebia aqui no Cruzeiro. O Gabigol recebia ali por volta de 2,5, vai receber um pouco menos que isso. Mas com certeza a utilidade dele vai ser muito maior do que a do Gabigol, né? Muito. Puxa vida, é um cara que chega para poder mudar de patamar o Cruzeiro. E eu vou falar uma coisa aqui, ó, eu não duvido que se ele fizer aí, nesses próximos meses aí, bons jogos pelo Cruzeiro, ele não começa a entrar de novo no radar de seleção brasileira não, porque ele é um jogador que para mim, cara, tem a cara de seleção, ele tem a versatilidade que você precisa de ter numa seleção brasileira, jogar em qualquer ponto, tem a liderança que você gosta de viver, Sim. de voltar, vez ou outra falar aqui, cara, muda muito o patamar do Cruzeiro, e o Cruzeiro ainda busca reforço, né? Ainda tem algumas necessidades, né? Mas eu acho que já cresce muito, né, nessa briga. Mas destacando a respeito do Gerson, Valentim, eu queria te ouvir, se possível, quando a gente fala, e o Tite falou ali de um jogador tão versátil, de capacidade de jogar, de flutuar
em diferentes posições do campo, é tudo que um treinador quer em um meio-campo. Como que você acompanhou a carreira do Gerson toda, bem de perto? Como que você avalia essa contratação do Cruzeiro e o que é ter um Gerson no time? Uma contratação de um peso enorme, né? De um jogador muito diferente pelo fato de ser um jogador muito top e jogando em várias posições, mantendo a mesma qualidade, performando muito bem em algumas posições. Então, geralmente a gente vê um jogador, entendam bem o que eu vou falar, médio, fazendo algumas funções, né? Jogando em 2, 3 posições. Ele é um jogador hoje de altíssima qualidade, de seleção brasileira e com essa possibilidade do Tite usá-lo, caso ele venha realmente, de usá-lo em algumas posições dentro daquilo que ele vai querer taticamente. A valência, né, que a gente pode dizer do Gerson Ele é um coringa não só no nome. Né? Ele é espetacular, é um jogador espetacular. Essa é a contratação que a gente fala de buscar no aeroporto. Essa é a contratação de buscar no aeroporto. Vale. Esse tem E, que cara, buscar no só uma coisa que o Gui falou e eu concordo com ele, isso é o Cruzeiro mostrando para Flamengo e Palmeiras Tá que o clube batendo não na mesa, né, Thiago? Exatamente, que o Cruzeiro não está disputando somente com eles do ponto de vista desportivo. O Cruzeiro foi terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras vice e o Flamengo campeão brasileiro. O Cruzeiro desportivamente brigou com os clubes. Só que agora o Cruzeiro mostra com essa negociação que economicamente, financeiramente, o Cruzeiro também tem capacidade para brigar com os dois. Porque a maior contratação da história do futebol brasileiro era o Vitor Roque, 25 milhões e meio de euros. A segunda maior contratação da história do futebol brasileiro era o do Flamengo, Samuel Lino, 25 milhões de euros. A terceira era do Botafogo, o Danilo, do Nottingham Forest, que tinha chegado por 24 nos quebrados. O Gerson agora, se a gente considerar só a parte fixa, ele já ultrapassa as 3 e vira a maior contratação da história do futebol brasileiro. Se o Gerson chegar ao Cruzeiro e não performar, eu não acredito nisso, tá? O Cruzeiro paga só 27 milhões de euros. Não, calma, e já é a maior... Você falou só. 27, não, desculpa, 26 que é o que eu tenho. Você falou só. O Cruzeiro paga 26 milhões de euros. Não, eu estou implicado, é só com só. O Cruzeiro paga 26 milhões de euros e isso já é o suficiente para ser a maior... Pra ficha cair, 26 reais. 26 milhões de... não sei de cabeça. Mas paga 26 milhões de euros e isso é o suficiente para ser a maior contratação do futebol brasileiro. Sim. Então nós estamos falando nesse momento que o Cruzeiro, financeiramente, ele briga com o Flamengo e Palmeiras, cara. O Cruzeiro hoje dá um tapa na mesa e fala, velho, eu tô brigando com vocês. Eu sou desse tamanho. Eu consigo brigar com qualquer um que quiser no futebol brasileiro. O Pedrinho mostrou que ele tem ambição e que ele quer conquistas. Que acabou a brincadeira, que ele quer conquistas. Então, ele tinha colocado muito bem isso, né? Na temporada passada, quando ele esteve aqui, ele falou que ele queria arrumar o terreno para alcançar algo maior. E eu acho que chegou o momento, parece que o terreno então tá alicerçado, tá pavimentado e ele está buscando esse salto ainda maior. Teve mais uma proposta do danado do Flamengo pelo Caio Jorge. É isso mesmo, eu tô lendo essa insistência. Ô Flamengo, dá um tempinho só. Esquece. Já deu. Pedrinho já falou que tem que pôr 50 conto. 50 de euros. E milhões. O Flamengo tá muito machucado. Tá, debreia aí, segura, Thiago Fernandes, é isso mesmo? É isso mesmo, o Flamengo fez uma nova proposta, a informação foi inicialmente divulgada pelo UOL e aí a gente conseguiu avançar em relação à informação divulgada pelo UOL. O Cruzeiro vai recusar essa proposta, porque está longe ainda dos 50 milhões de euros exigidos pelo Cruzeiro. O Flamengo ofereceu pouco mais de 30 milhões de euros nessa nova proposta e essa é a primeira proposta formal, de fato, que chega com um documento para que o jogador seja vendido. O Flamengo insiste, acredita que o atleta gostaria de defender as cores do Flamengo e é por isso que o Flamengo insiste. O Caio Jorge nunca se manifestou dessa forma. O Pedro Lourenço conversou com o Caio Jorge na reapresentação do elenco principal do Cruzeiro na última segunda-feira e nessa conversa o próprio Caio Jorge disse que ficaria no Cruzeiro e o Pedro Lourenço que não venderia o Caio Jorge. Então o Cruzeiro recebeu a proposta do Flamengo, de fato tem essa proposta do Flamengo sobre a mesa, mas esta proposta será recusada pelo Cruzeiro. Você tem detalhes da proposta? A proposta inicial. A última foi qual? A última, quando o Cruzeiro... quando o Flamengo desistiu, falou assim, não vou mais procurar o Caio Jorge, que foi na sexta-feira passada. Isso. Na segunda agora, hoje é quinta, na segunda agora, o Cruzeiro reuniu... Segunda não, foi
terça, foi dia 5. Segunda. Segunda mesmo. Segunda-feira, quando todos os jogadores chegaram, o Pedrinho chamou todo mundo e pegou e falou abertamente para todos que, ó, não tem mais história de Caio Jorge saindo pro Flamengo. Ponto, acabou. Ali o Pedrinho acabou com tudo. Naquele momento, a última que o Flamengo tinha colocado na mesa, me ajudem a lembrar, era Então, 32, Isso, o Flamengo 32 fez total. A primeira proposta, 30 milhões de euros, só a grana. A segunda proposta, 32 total, 24 milhões de euros em grana, mais 8 milhões do valor de mercado do Everton Cebolinha. Sim. Então, essa era a segunda proposta. Agora, essa terceira, ela supera os 30 milhões de euros em valor, em compensação financeira, mas eu não tenho o número exato, mas chegou de fato uma proposta, agora formalizada, porque as anteriores todas foram em conversas informais entre as diretorias, as propostas feitas, e agora uma proposta formal, com papel timbrado do Flamengo, uma proposta que supera os 30 milhões de euros apenas em compensação financeira, sem envolvimento de nenhum atleta. E aí o Cruzeiro vai recusar mais uma vez esta proposta. Já recusou. O Cruzeiro vai formalizar ao Flamengo que essa proposta não será aceita. Essa proposta chegou hoje pela manhã ao Cruzeiro, o Cruzeiro vai recusar essa proposta. Não, pode recusar através da gente mesmo. Só a gente lembrando, fala, não. 50 milhões de euros é o que o Cruzeiro pede para negociar o Caio Jorge. Vai continuar com essa lenga-lenga e eu acho isso um pouco meio estratégico do Flamengo, de ficar, eu posso usar apurrinhando? Tentando Sim. atrapalhar o ambiente. Apurrinhando, enchendo o saco. Apurrinhando é igual encher o Sim, saco? sim. Apurrinhando. Pô, apurrinhar é muito meu pai. Meu pai, inclusive, é de Oliveira. De Oliveira, eu tô te falando, gente. O mundo é o centro-oeste. Para de apurrinhar, Thiago. O mundo é o centro-oeste. O centro-oeste é o centro do universo. É o centro do universo. É o mundo invertido, para quem assistiu Stranger Things. Então, assim, eu acho que o Flamengo tá enchendo o saco, tá querendo apurrinhar mesmo, querendo, não, olha só, vou lá de novo atrapalhar o ambiente. O ambiente está muito bom, tá tudo muito certinho, tá tudo muito tranquilo, as coisas estão sendo encaminhadas, isso. Então, o Flamengo tá machucado, né, Eltinho? Ele se sente o centro das atenções. Então, quando chega o Cruzeiro, coloca na mesa que não vai vender o Caio Jorge por 32? Algo próximo de 32. E que o Cruzeiro consegue contratar um jogador que até 6 meses era dele. Isso dá um recado muito claro. E o Flamengo tá machucado. Né? Por esse valor. O Flamengo tá machucado. Ele viu que ele não é o único protagonista.